estamos dando início à nossa live. Espero que todos estejam bem, para a honra e glória do Senhor. Como nós estamos habituados, vamos por aqui começando devagarinho. Enquanto os amados irmãos vão chegando, para que nós possamos efetivar a live, né? E aí, como é que você está? Com saúde, com paz, com harmonia, com o coração cheio de esperança, né? De fé, aguardando o tão sonhado dia de voltarmos à nossa normalidade, esperando que essa pandemia passe, não é? E possamos voltar a cultuar nosso Deus no tempo. Então, já estamos nos organizando. Como nós estamos habituados, nós começamos a nossa live nos identificando, né? Eu sou Sandro Máximo, somos da ISCPI, Igreja Evangélica Congregacional no Parque Industrial. Fazemos parte da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, cujo pastor-presidente é o reverendo Ismael Ornilo. Somos campo missionário também da IEC do Ligeiro, ali de Queimadas, Campina Grande, cujo pastor é o reverendo Marcos Barbosa. Amém? Então, já estamos aqui com algumas pessoas, nosso irmão e amigo Manuel Marques. Amém, mano, glória a Deus. Deus te abençoe. Manuel trabalha comigo ali na distribuidora de alimentos Mar Vermelho. Paulo Carvalho também acabou de entrar. Nosso presbítero Jailson Freire de Medeiros também entrou. E assim nós vamos aguardando aí todo aquele que Deus já preparou, né, para participar conosco dessa live, entrar para que nós possamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Hoje eu trouxe um louvor muito bonito, né, de alguém que nós conhecemos, não na intimidade, mas conhecemos há algum tempo, participamos do mesmo púlpito, em um culto realizado lá no Ligeiro, no aniversário da igreja, e descobri que ele é primo, já sabia disso há um tempo, né, de uma pessoa que é parente nossa, de Rita, não é? Lá de dos estados na Paraíba, Cristiano Borges. E o título desse louvor é Indescritível. Então eu sigo ele no canal do YouTube, e vez por outra ele está lançando uma música nova, muito talentoso. Eu creio que os louvores foram ali iluminados pelo Espírito Santo, porque nós conseguimos ouvir Deus falar através desses louvores. Então eu vou compartilhar com vocês, eu gosto, espero que vocês gostem também. Daqui a pouquinho a gente vai estar ouvindo. E se você quiser também ouvir mais louvores de Cristiano Borges, é só ir no YouTube botar o nome dele, Cristiano Borges, e você vai vê-lo, né? E vai poder se inscrever no canal dele e escutar os louvores, meditar na palavra do Senhor. Há quem diga que o louvor, né, iluminado pelo Espírito Santo, nada mais é do que um sermão cantado. Então a gente tem que ouvir, sentir, nós temos que sentir a presença de Deus em meus louvores. Chove em Parnamirim, você pode estar escutando aí, né, ao fundo, até tranquilizante, né, o barulho da chuva. Quem não gosta de dormir escutando o barulho da chuva? É tranquilizador, frio, né, é bom. Estamos passando por um momento de clima muito agradável. Então, chegou nosso irmão Roberto Kennedy, né? Figura bastante atuante aqui no Parque Industrial. Seja bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe. E nós vamos iniciar orando ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, eleve seu pensamento aos céus e vamos falar com Deus. Meu Senhor e Deus, Pai amado, Pai querido, estamos mais uma vez, Senhor, diante do Teu povo, através das mídias sociais, ansiosos por estarmos fisicamente reunidos no templo, ou nos templos. Te pedimos a Tua intervenção em nosso meio, Senhor, que Tu
vem atuando, Pai amado, nas áreas que nós mais necessitamos, provendo a nossa existência, pois Tu és a razão do nosso existir. Toma cada um que já entrou, Senhor, conosco, e toma os que vão entrar também, os que irão ter contato, Senhor, com este vídeo nas redes sociais, os abençoa grandemente, eu te peço em nome de Jesus. Dá-lhe discernimento, compreensão das coisas. Abençoa, Senhor, os pastores que Tu levantaste no mundo, e em especial nesse momento, os vinculados à aliança. Eu te peço pelos pastores aqui da Grande Natal, Senhor, pastor Marconi Borba, da primeira Igreja Evangélica Congregacional do Alecrim, pastor Ângelo Filho, da IEC Zona Sul, pastor César, da IEC Diamantina, ali em Neópolis, pastor Josélio Martins, ali em São José do Mipidu. Vem abençoando o Teu povo, presbítero Alex, da IEC Diamantina, na Zona Norte. Vem com a Tua providência sobre essas vidas, Senhor, porque todos nós somos carentes da Tua intervenção, da Tua ajuda. Socorre-nos, Senhor, nos momentos difíceis de nossas vidas, pois nós não temos a quem recorrer. Te pedimos isso, Senhor, porque Tu és o que faz com que as coisas aconteçam, se movimentem e cooperem para o povo, Senhor, para aquele que Te ama. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ouvir então o louvor do nosso irmão Cristiano Borges. Vou abrir aqui. E logo em seguida nós estaremos ouvindo o louvor. O título é desculpa, Indescritível. Medite na letra desse louvor e sinta Deus falando com você. Supremo vento, doce ternura, eterno Deus. Tu és o mais sublime, indescritível, sopro de Deus. O mais perfeito de beleza infinita, é impossível descrever tamanha glória. Tudo que falo está tão longe do que vens a ser, mas inefável.
Tu és o Santo Espírito. Glorificado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Ouvir, né? Meditar na letra das canções, a gente não faz de qualquer jeito, né? A gente tem que se concentrar, porque senão se transforma simplesmente em só mais uma música, em só mais um louvor. Então eu acredito que, do mesmo modo que para ler as Escrituras não é de qualquer jeito, quando nós compreendemos que temos que ouvir, né? Desejamos ouvir um louvor, não é de qualquer jeito também. Então tem que se concentrar e tentar compreender o que está sendo dito, né? Se Deus de fato é glorificado na letra dessa canção, se ela fala com você, se ela não é antibíblica, não é? Que tem tantas músicas hoje que, apesar de bonita de se ouvir, está tão distante das Escrituras, mas quando se enaltece a Deus Todo-Poderoso, não é? Quando se engrandece o seu santo nome, nós sentimos a sua presença. Faça isso, quando você for ouvir um louvor, você fecha os olhos e navega, não é? Na letra da canção, e eu tenho certeza que nós somos edificados também quando isso acontece. Amém? Glórias a Deus. Eu não paro de repetir, irmãos, porque é uma verdade, né? Nós estamos com saudade de vocês, saudade do tempo. Nossa irmã Elizabeth, esposa do nosso querido irmão Antônio Carlos, acabou de entrar também. E a gente fica falando do povo. Nós estamos ainda com distanciamento social, né? E o meio que nós encontramos até o presente momento para estarmos em contato com os irmãos é o telefone, é o smartphone, né? São as lives. E assim nós somos alimentados por esta palavra que nos dá vida, né? Que liberta, que causa transformação na vida das pessoas. Quantas pessoas não têm sido transformadas ao longo do tempo através das Sagradas Escrituras, não é? Quantas pessoas libertas do pecado, dos vícios, da prostituição, da avareza, da mentira, da idolatria, e tudo aquilo que nos faz errar o alvo, não é? Que nos faz pecar, que nos faz desagradar ao Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós lemos a Bíblia, ouvimos a voz de Deus para nós, é Deus falando conosco, não é? E eu convido você, dando continuidade, né, ao mesmo texto que nós lemos na live passada, no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. É logo depois de Jesus Cristo curar a mulher do fluxo de sangue, ressuscitar a filha de Jairo, e a epígrafe diz as instruções para os 12. É o momento que Jesus Cristo envia os seus discípulos, né, os apóstolos nesse caso, para exercer o seu ministério. Ministério hoje que se derrama na vida de todo aquele que é chamado por Deus e entregue nas mãos ou nos braços de Jesus. Todos nós que nos chamamos de cristãos, recebemos de Deus esse ministério. O ministério de vida, o ministério de pregação do Evangelho. Nós somos como que atalaias, né, que anunciam, né, os arautos que anunciam a chegada do rei, que iam adiante anunciando a chegada da comitiva, não é? Do séquito que acompanha o rei, para que todos saibam, não é? Que o rei passaria por aquele lugar, estaria naquela cidade e assim por diante. Assim nós anunciamos a presença viva de Deus no mundo e a sua vinda iminente, né? A qualquer momento ele pode voltar, ele pode rasgar esses céus e com poder e glória, acompanhado dos seus anjos e da igreja que já se encontra com ele, vir exercer a sua justiça, né? E o seu amor. Então, nos deparamos com Lucas mais uma vez. Lucas, que era amanuense do apóstolo Paulo, era médico, escreveu o seu evangelho para o povo grego, e ele apresenta Jesus Cristo como sendo o homem perfeito, né?
Um fato interessante, irmãos, é que muito embora o Império Romano dominasse militarmente, não é, e politicamente o mundo conhecido de então, quem dominava os pensamentos eram os gregos, né? A elite intelectual era grega. Tanto é que o Novo Testamento não foi escrito em latim, que era a língua oficial do Império Romano, mas sim escrito em grego. Então, Lucas, como médico que era e eloquente, ele escreve o seu evangelho para esse público tão seleto, né? De pessoas que buscavam através do raciocínio, né? Do pensamento, da filosofia, inclusive, já que nessa época ela já estava bastante desenvolvida, né? Os discípulos tiveram inclusive que enfrentar alguns conceitos filosóficos dessa época que tentavam aí inclusive diminuir a divindade de Jesus Cristo. Então nos deparamos com Jesus Cristo após realizar duas proezas, né, duas maravilhas, dois milagres tremendos, que foi a mulher do fluxo de sangue, que a fé dela a moveu, né, a tocar nas orlas do Senhor, e aí ela foi curada de imediato. E o segundo prodígio provindo de um pedido, não é? de um chefe da sinagoga, de alguém responsável pelo templo, chamado Jairo, que estava com sua filha também de 12 anos, né, à morte. E enquanto Jesus Cristo estava envolvido com a mulher enferma, alguém chega da sua casa e avisa que ela havia morrido e que não precisava mais importunar o Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos, no decorrer do texto, que Jesus Cristo vai até lá, entra na casa somente com os apóstolos, o pai e a mãe da menina, e ela tem a sua vida de volta, não é? Ele a ressuscita. Pede para que deem alimento para ela, ele se preocupa com o estado físico da menina, não é? Ela precisava comer para recuperar suas energias, e ele segue adiante. Então no capítulo 9 diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos excederem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Amém e graças a Deus. Meu Senhor Deus e Pai, nos deparamos mais uma vez com a Tua palavra lida, Senhor, neste capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Texto tão lindo, Senhor, que nos orienta, que nos ensina, mas que nesse momento, Pai, eu preciso da intervenção do Teu Santo Espírito, que Ele venha iluminar minha mente, para que nós possamos, junto com os amados irmãos e amigos que ouvem e assistem, Senhor amado, esta live, para que nós possamos ser edificados por esse texto. Então eu preciso, porque eu sei das minhas limitações, das minhas capacidades, e elas não podem me levar muito além no tocante às Tuas maravilhas, ao sobrenatural. Então nos ajuda, Senhor, a aplicarmos com eficácia esse texto à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Está um clima bastante agradável, barulhinho de chuva, e é nesse ambiente que nós vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus, como nós estamos habituados a fazer em nossas lives. Queira Deus que as pessoas, irmãos, se interessem mais por esse tipo de coisa, não é? Pelas coisas de Deus, porque nós vemos, ao navegar pela internet e através das mídias sociais, milhares e milhares, se não milhões de pessoas, não é? Dando ênfase ou dando atenção a coisas sem sentido, coisas que não edificam,
coisas que não enriquecem, né? E tantas pessoas, tantos homens e mulheres, igrejas que se propõem a pregar o Evangelho também através das lives e não tem essa concorrência toda, não é? As pessoas não concorrem para ouvir a palavra de Deus. E faz todo sentido, não é? Porque ninguém gosta de ser inquirido, né? Colocado contra a parede, porque a palavra de Deus, além de nos confortar, ela também nos confronta, né? Ela exige de nós um posicionamento. Nós muitas vezes pronunciamos muitas coisas acerca inclusive de nós que precisam ser comprovadas, né? É a chamada provação. Nós temos que provar, muitas vezes somos provados por aquilo que falamos acerca de nós. Talvez aí vendo como está a nossa fé, né? Aquilo que nós acreditamos. Então é bom nós sempre estarmos envolvidos com as coisas do Senhor, sabendo que se estamos de pé é porque Ele quer, né? É porque Ele permite que assim seja. Nós temos que tirar a ideia da nossa mente de que existe uma outra força se opondo a Deus, né? Lutando contra Deus, tentando desfazer ali o que Deus fez. E esse pensamento é equivocado. Nós sabemos que o diabo ele tem sim determinado alcance, não é? Na sua ação. O mundo jaz no maligno. O próprio Jesus Cristo o enfrentou na tentação do deserto através da palavra. Então é bom sabermos que, como o livro de Jó nos ensina, que o diabo não vai além daquilo que Deus permite, né? Se ele faz alguma coisa, se ele age, não é escondido, não é às escuras, né, para Deus, porque Deus contempla todas as coisas. E uma frase bastante pertinente para isso, dita por Martinho Lutero, é que o diabo é o diabo de Deus. Ele não faz nada além que Deus permite. Então nós não vamos dar legalidade ao diabo. Nós sabemos que ele age, sabemos que ele inspira as pessoas, né? Ele influencia as pessoas desse mundo, já se utilizando da tendência que nós temos de fugirmos de Deus, de nos inclinarmos para as concupiscências da carne, para os prazeres que ela pode proporcionar. Isso tudo é agressão contra a santidade de Deus. Mas tudo isso está nas mãos do Todo-Poderoso e nada vai fugir dela, né? Nada vai fugir disso. Eu comentava com um colega de trabalho hoje que muitas pessoas estão tomando conta das suas vidas, né, com relação à Covid, e fazendo o que é de direito, o que é pertinente a cada um de nós, evitando aglomerações, fazendo a higienização das mãos com álcool ou com água e sabão, usando máscara, tomando ivermectina e todas as outras precauções que nós vamos aprendendo, não é? Mas nada disso pode evitar os propósitos de Deus nas nossas vidas. Se nós tivermos que passar por essa doença, vamos passar. E não há o que nós façamos que possa impedir. Como também, se Deus quiser nos levar no meio dessa pandemia sem que nada nos aconteça, assim o fará. Então está tudo nas mãos dele. E como nós não sabemos quais são os seus propósitos, né, eles vão se revelando paulatinamente, nós só temos uma visão mais nítida disso no futuro, né, quando o tempo passa. Vamos fazendo aí o que as autoridades vão nos orientando a fazer. Amém? E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre dependência. Dependência. O que é depender? Nós podemos, mais do que definir, né, de diversas maneiras ou formas, nós podemos dizer, exemplificando, que dependência é como um recém-nascido, não é? Que depende da sua mãe para sobreviver, que depende dos seus pais para sobreviver. Isso muito especial para nós humanos, não é? Porque, por exemplo, os mamíferos, eles, na sua grande maioria, né? Por exemplo, uma égua, quando ela pare o cavalinho lá, o potrinho, não é? Ele já tem que se levantar de imediato, e ela insiste nisso, porque é uma questão de sobrevivência. Ela não vai pegá-lo pelos braços, não é? Ele vai ter que aprender a mamar e tal, se desenvolver e assim por diante.
O ser humano é muito dependente. Uma criança, se ela após nascida, né, vir ao mundo e for deixada ao relento, ela morre, não é? Como muitos outros animais também. Mas nós somos muito dependentes dos pais, né, para podermos sobreviver. Assim também é a nossa dependência para com outras coisas, não é? Somos dependentes, ainda que muita gente negue, não é? Da sociedade. Precisamos nos socializar. A criança, quando vai para a escola, é um período de sua vida essencial, onde ela aprende a se socializar, a conviver com outras crianças, a perceber diferenças, não é? A interagir. Então é essencial depender, nesse momento, da escola para isso. Nós dependemos das amizades. Tem muitas pessoas que não têm amizades profundas, mas o ter amigos é bom, não é? A Bíblia diz que nós devemos valorizar a amizade, porque no tempo da angústia, aquele amigo se transforma no irmão, não é? Então é bom ter amizade. Nós nos habituamos a nos cumprimentar como irmãos, não é? Irmãos em Cristo Jesus. E que esse significado seja real, seja vívido, concreto, né? Considerar as pessoas que professam a mesma fé, como irmão em Cristo, né? E não virar as costas, não acabar de matar esses detalhes que nós estamos habituados a ouvir falar. Então nos deparamos com essa dependência nossa, né, de outras coisas que estão fora. Dependemos de um trabalho, dependemos de uma sociedade, como eu falei, e tudo que está inserido dentro dela, né? De um SUS no Brasil, por exemplo, para cuidar da nossa saúde, dos governantes que possam nos governar bem, dos próprios familiares, muitas vezes, né, que nos ajudam. É uma dependência mútua para nós irmos nos tolerando, vivendo, usufruindo um das capacidades que o outro tem para abençoar e assim por diante. Nós somos uma coletividade, e viver nessa sociedade totalmente dependente de tantas coisas, como por exemplo hoje, das mídias sociais, né? As crianças praticamente já nascem perguntando qual é a senha do Wi-Fi, né? As crianças já sabem manipular, mexer nos smartphones, nos computadores, nos tablets, a um nível que supera ao dos seus pais, né? É uma dependência. Se você for tirar, por exemplo, o smartphone de uma criança, é bem possível que ela reclame, não é? Que ela esperneie, que ela faça birra, porque há uma dependência muito grande. Está se tornando quase que uma babá, né, das crianças. A criança está ali chorando, né? Está ali de algum modo inquieta, aí o pai dá logo, toma aqui o celular, a mãe dá, toma aqui o celular, a menina já pega ali o celular e já fica entretida, não é como se fosse entretida, como se fosse algo benéfico, e até certo ponto pode ser justamente o contrário. Com licença, irmãos. Nossa amiga ou irmã Cíntia Moreira, boa noite, o senhor é pastor lá no Parque Industrial, não é? Sim, minha irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Somos da Igreja Evangélica Congregacional aqui no Parque Industrial. Estamos falando hoje sobre dependência, e o texto que nós lemos encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, a partir do capítulo 9, onde ele instrui os discípulos, né, a exercerem o seu ministério. Então, somos dependentes de tantas coisas, somos dependentes da leitura bíblica para compreendermos Deus melhor, né, quando ele fala conosco. E, em última instância, somos dependentes única e exclusivamente de Deus para tudo. Se nós estamos aqui hoje respirando, falando de suas maravilhas, falando da sua palavra, é porque ele quis, é porque ele autorizou, é porque houve esse desejo, não é? E as coisas, por mais insignificantes que possam parecer, não é? Os acontecimentos, todos eles cooperam entre si para que as coisas aconteçam. Se eu estou falando com você agora é porque tem energia, não é? Se eu estou falando com você agora é porque tem um sinal de internet.
é porque tem o Instagram, é porque tem o Facebook, e eu cheguei do trabalho, cheguei nesse horário. Então as coisas vão cooperando, vão se entrelaçando, né? De acordo com a vontade de Deus. Então nada é por acaso, Deus está no controle de tudo. Nosso irmão José Wilker também entrou, João Carlos Vieira, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos aqui meditando. Então, dando continuidade, o Senhor Jesus Cristo, após, né, estar ali relacionado à mulher do fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Jairo, ele convoca os 12, ele chama, não é? Para dar uma instrução, ele chama a atenção dos seus apóstolos, dos 12, e instrui. E ele, nessa instrução, lhes dá poder, lhes dá autoridade, não para que eles possam se vangloriar, não para que eles possam se engrandecer, mas para corroborar com o ministério de Jesus. O ministério do Senhor Jesus Cristo é recheado de maravilhas, de poder, de cura, de ressurreição, de prodígios, não é? De coisas que a razão não consegue compreender, não consegue explicar. E para os discípulos saírem disseminando essa mensagem, era necessário que esse poder, não é? Esses prodígios acompanhassem, os acompanhasse, para que as pessoas naquele momento viessem a dar crédito àquela mensagem. Veja, está se falando aqui da origem, né? Antes de chegar lá em Atos capítulo 2, é o embrião da igreja, é o evangelho sendo vivenciado, sendo instaurado na pessoa do próprio Jesus naquele momento. Então falar de uma coisa tão nova, talvez tantas outras coisas, tantos outros homens já tivessem se levantado antes de Jesus Cristo, querendo alguma coisa, como no parecer de Gamaliel, não é? Que outros tinham se levantado, mas Deus não estava com eles, pereceram. Acabou-se, se dispersaram. Mas Jesus Cristo precisava dar autoridade aos seus discípulos naquele momento, para que eles pudessem dar continuidade e abranger aí um terreno maior, não é? Um território maior, levando este evangelho de salvação, de poder, de milagre. Então ele autoriza, ele dá autoridade para que tenham poder sobre os demônios e para que efetuem curas. As pessoas nesse momento precisavam ver as coisas acontecendo, não é? Já imaginou você falar para alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Hoje, graças a Deus, o Espírito Santo se utiliza simplesmente dessa mensagem, que é poderosa por si só, não é? Para causar uma modificação mediante a intervenção do Espírito Santo, mediante o querer de Deus na vida daquela pessoa. Então, eles vão cheios de autoridade, pregando este evangelho. E no verso 2 diz também: nos enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O evangelho nada mais é do que esta mensagem, né, de Jesus Cristo, que ele tinha vindo ao mundo para perdoar os pecados, que as pessoas tinham que agora, não mais sendo judeu, vivenciar a lei, não é tão penosa e tão dura como um fardo pesado, mas que agora esse fardo estava sendo colocado nos lombos de Jesus. E ele diz que o fardo dele é suave, é leve. Então, seguir a doutrina de Cristo não era penosa como a lei o era, não é? E ele resume a lei, os 10 mandamentos, em apenas 2, para começar aí a sua mensagem: que ele era o Filho de Deus e que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, tudo isso é resumido nesses 2 mandamentos, vamos dizer assim, ou por assim dizer. Então eles saem e Jesus faz aqui um pedido, não é? Ele dá uma orientação que é o cerne para nós hoje desse texto. Ele diz no verso 3: e disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Como é fazer uma viagem sem provisão, irmãos? Como é você se deslocar sem ter recursos? Como é você falar de algo acerca de Deus para pessoas distantes, mostrando total
dependência, né? Ou numa linguagem humana, falência de recursos. Pois era exatamente isso que Jesus queria. Eles tinham que se despir de tudo aquilo que era humano, que era secular, que era comum, que era racional. Afinal de contas, quem vai empreender uma viagem, por mais curta que possa ser, não é? Ele tem que tomar algumas providências. Botar um calçado, se fizer frio, uma roupa de frio, não é? Talvez mais de um par de roupas e assim por diante. Mas Jesus Cristo é que instrui para que eles não tenham essa preocupação, que eles não venham ter a dependência dessas coisas. Ele está mostrando para os seus discípulos, para os apóstolos nesse momento, que eles tinham que depender nesse momento exclusivamente de Deus, exclusivamente dele, não é? Ele estava trabalhando na fé dos discípulos e na nossa também, não é? Muito embora a palavra do Senhor tenha sido escrita há tanto tempo atrás, ela é viva, é eficaz, se transforma, não é? Nós podemos ler esse texto 1000 vezes e 1000 vezes temos que ter a mesma interpretação, mas temos que ter aí também, podemos ter infinitas possibilidades de aplicação desse texto na nossa vida. Então ele diz, nem bordão, ou seja, aquilo que porventura venha trazer alguma segurança, apoio, né? Uma vara que tanto serve para se apoiar na caminhada, para ajudar, como para se defender de alguma coisa, de algum animal que aparece pelo caminho. Ele disse, não leve o bordão, porque eu lhes protegerei, ou Deus lhes protegerá, né? Ele está dizendo assim, tire a sua confiança das coisas materiais e ponha a fé em ação. Isso traz para nós. Nós queremos ter, irmãos, na nossa vida coisas que nos tragam segurança, que nos deem segurança. É natural, está no nosso interior, é uma questão até de sobrevivência. Eu preciso de uma casa, eu preciso ter um porto seguro, um lugar para ficar, um lugar para aprontar, dizer, na emergência eu tenho para onde ir. Mas essa preocupação não estava inserida nesse contexto. Muito pelo contrário, nessa viagem, né, que eles iam empreender, nessa tarefa que eles iam empreender de pregar o Evangelho, nada que trouxesse segurança era para ser levado. Então não levava o bordão, não levaria um alforje, que é uma sacolinha, né, uma bolsa, para se colocar alguma coisa dentro, se colocar a comida dentro. Eles foram despidos, né, de qualquer utensílio que pudesse ser usado comumente para quem fosse fazer uma caminhada, uma viagem. Nem um alforje e nem um pão para colocar dentro desse alforje. Nada para comer. Eles tinham que ir totalmente na dependência de Deus. E como isso é difícil, irmão, como isso é difícil dependermos exclusivamente de Deus. Veja aí na sua vida. Eu tenho certeza que você vai ter algum exemplo em que você, em algum determinado momento da sua vida, se preocupou, não é? Além do necessário, agiu, não é? De maneira muito calculada. Deixa eu contar um exemplo. Eu pastoreava, eu congregava aqui num bairro próximo ao Parque Industrial, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, né? Acho que mais de 15 anos. E uma das igrejas que fazia parte da nossa denominação estava precisando de pastor, que o pastor de lá tinha saído, né? Aconteceram algumas coisas e ele saiu. E o pastor presidente precisava urgentemente de alguém para aquele lugar. E ele comunicou aos obreiros, né? Eu era presbítero, eu era presbítero na época já, se não me falha a memória. Aliás, eu já era pastor nesse momento, já tinha sido consagrado ao pastorado, nessa denominação. Então, ele comunicou e cada um saiu para suas casas. Como a igreja era perto da minha casa, eu tinha ido a pé. No meio do caminho, os irmãos acreditem, eu me vi nessa igreja, em um interior chamado Lagoa Salgada. Eu me vi sentado na frente da igreja, que essa igreja fica no centro da cidade, e senti uma paz tão grande no meu coração, e eu entendi de Deus que era para eu ir. Eu dei meia volta no caminho, voltei e disse, quem vai sou eu. E aprove ao Senhor que eu fosse pastorear a primeira igreja que eu pastoreei, que foi em Lagoa Salgada.
mas eu fui totalmente na dependência de Deus. Eu fiquei morando dentro, para a honra e glória do Senhor, isso, dentro da igreja. A igreja nos fundos tinha um vão bem grande, né? E tinha um banheiro. Eu fiquei morando com minha família nesse vão, com esse banheiro. E achava muito, como acho até hoje, né? Foi uma experiência muito boa na minha vida. Aprendi muito embora alguns irmãos não compreendessem, porque eu estava saindo daqui e indo para lá, mas eu entendi o que Deus queria fazer conosco, e foi uma escola muito divina, maravilhosa. Deus nos ensinou tanto a mim quanto a minha esposa, né? Eu não cantava muito bem, como também não canto hoje, mas hoje eu canto de maneira que as pessoas ouçam e não saiam da igreja. Mas eu aprendi lá, porque lá a gente cantava, né? Assobiava e chupava a cana. Não tinha quem fizesse. Então nós aprendemos ali, na época era a harpa cristã, os hinos da harpa, e de tanta insistência, Deus foi nos moldando e fomos aprendendo ali as coisas para a honra e glória dele. Amém? Então, dependência é não pensar muito no amanhã, não isso, eu volto a dizer, é natural, todo mundo faz isso, mas para algumas coisas, quando nós estamos envolvidos dentro dos planos de Deus, dos projetos de Deus, que Ele nos dá a confiança, a gente vai. Já pensou se todo missionário precisasse ter certeza absoluta do que iria acontecer no seu campo, se ele ia ter amparo, né? A casa, o amparo jurídico, ia ter o amparo na área da saúde, financeiro? Ele não iria. Ele vai, aquele que é vocacionado e é chamado por Deus, ele vai pela fé, crendo que Deus vai prover naquele lugar a sua subsistência. É assim, né? Se o missionário fosse pensar nessas coisas, o evangelho não teria se propagado como se propagou e está se propagando no mundo. Não leva o bordão, que traz segurança, o alforje, não é? Que é onde se armazena a comida, nem a própria comida e nem o dinheiro para comprá-la, de mãos vazias, humanamente falando. Os discípulos saíram de mãos vazias, totalmente na dependência de Deus. E quando eles se apresentavam às pessoas, e as pessoas gostavam de ouvir naquele momento a mensagem que eles traziam, as portas se abriam. E Jesus diz: a porta que se abrir ali, você fique até sair, para não ficar de casa em casa, talvez procurando um lugar melhor para ficar. Aqui abrisse, eles entrassem e ficassem ali no decorrer do tempo que fosse necessário, até findar o projeto de Deus naquele momento, naquele lugar. E ele faz uma recomendação também, né, no verso 5: e onde quer que não vos receberem, ao saídes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles, né? Aí apontando já para o juízo de Deus, para aquelas pessoas que de fato, em ouvindo a mensagem do Senhor, não deram crédito, né? Não deram ouvidos. Então o juízo de Deus recairá sobre elas no julgamento final, no juízo final, por rejeitarem nesse momento a salvação. E eles fizeram justamente o que Jesus falou, confiando tão somente na palavra de Jesus, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. É evidente que essa ação, não é, de pregar o evangelho associado com cura, com milagre, tornaram aqueles homens notórios, conhecidos, né? E isso redunda em alegria na vida dos apóstolos, porque eles voltam falando das maravilhas, né, que fizeram em outro momento. E hoje, irmãos, o que é que tem sustentado o evangelho de Deus? Será que Deus faz milagre ainda? Será que Deus opera prodígios e maravilhas ainda? É claro que faz, é óbvio que faz. Mas eu tenho um pensamento particular com relação a isso, não sei se os irmãos concordam. Quanto mais nós nos distanciamos da cruz, mas ficamos dependentes única e exclusivamente, desde o início, né? Desde a cruz até o fim dos tempos, somos única e exclusivamente dependentes de Deus para a salvação. Mas quando
algo está fresco na nossa memória, não é? Quando algo está perto de nós, não é? Na nossa vivência, fica mais fácil. Mas 2000 e lá vai fumaça depois de Cristo, né? Depois da cruz, nós dependemos única e exclusivamente de Deus para exercermos o ministério que Ele entrega nas nossas mãos, através do Espírito Santo. Então, essas pessoas glorificavam a Deus com esses prodígios e maravilhas e voltavam para Jesus, que era a fonte, né? Que era a instrução, que era o amor, que era o Deus vivo que estava caminhando com eles. Você já imaginou hoje, por exemplo, vamos usar a minha pessoa, não para outra pessoa não. Eu estou aqui na ICPI, na igreja, entra uma pessoa necessitada, um deficiente físico em uma cadeira de rodas, e eu digo, em nome de Jesus, levante e ande. E aquela pessoa, pela misericórdia, a intervenção divina, fica de pé. Nem aquela pessoa vai ser mais a mesma pessoa, e nem eu serei a mesma pessoa. Os irmãos estão compreendendo? É necessário uma convicção, uma fé muito grande, inabalável, para que o coração do homem não fique inchado, que ele se encha de soberba, de arrogância. Agora eu fiz. Vai ter aí uma fila de pessoas querendo ser curadas, sou eu vou cobrar agora por isso. Quem sabe esses pensamentos não invadam, não é? A mente daquele pelo qual Deus usou para fazer o prodígio, a maravilha. Ou isso não é capaz de acontecer? Não. Por que Paulo teve no seu corpo um espinho na carne, que por 3 vezes ele pediu a Deus que retirasse, e Jesus disse a ele, não é? A minha graça te basta. Por quê? O motivo está lá no texto. Para que ele não ficasse soberbo pelas visões que teve, não é? Pelo que ele ouviu e viu lá no terceiro céu, como ele narra. Então nós somos suscetíveis, até envolvidos com as coisas de Deus, a passarmos os pés pelas mãos. Então Deus faz sim milagre hoje, faz prodígio hoje, por sua graça, por sua misericórdia, por seu poder que é imutável, não é? É uma das características que Ele não divide com ninguém, não é? É pertinente exclusivamente à Trindade, a imutabilidade. Nós não, nós mudamos. Mas Deus, eu posso ter um pensamento hoje e amanhã está mudado. Mas Deus não, Ele é de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Amém? Então nós temos que aprender a confiar nele. Ele está sempre de mãos estendidas para nos favorecer. E isso trabalha com a nossa fé. Isso trabalha em nós. E se Deus faz milagres? Faz, de todos os tamanhos. Porque milagre não tem tamanho, irmãos. Porque milagre é milagre. E milagre não se explica, milagre se vive. Não é? Talvez você possa medir, vamos dizer, por assim dizer, o tamanho da grandiosidade pelo milagre, pelo tamanho que ele é, não é? Mas existem coisas tão pequenininhas que causam um impacto tão profundo na vida das pessoas. Vai depender tão exclusivamente da necessidade desse algo. Eu me lembro, há um tempo atrás, no início da nossa fé, que um irmão dando testemunho, um irmão muito chegado nosso, que ele, desempregado, estava ajudando uma outra pessoa no trabalho e precisava se deslocar daqui, do Parque Industrial até Neópolis. E ele não tinha nem dinheiro para pagar a passagem e, na época, o vale transporte. Não tinha. Mas ele pôs no coração o desejo de ir e foi a pé. Uma ou duas casas, 2 ou 3 casas, melhor dizendo, depois dele morava um pastor da Igreja Batista, que se conheciam, né, mas de oi. No momento que ele vai saindo da sua casa, o pastor vai lá na frente tirando o seu carro, e ele vai se encontrando e para, um do lado do outro, e ele vai para onde? Vou para tal lugar. Justamente, né, a carona que ele ia pegar, que ele pegou para ir para o lugar que ele desejava ir. Eu posso reputar isso como um milagre. Não existe casualidade, né? Um exemplo bem prático que aconteceu agora na minha vida, depois citar um monte, viu, irmãos? Mas bem simples. Eu tenho uma calopsita que chegou aqui bebezinha, chegou nova. A Abacuque. Muita gente conhece, de vez em quando ela aparece nas lives, ela grita, todo mundo ouve, ela sobe na minha perna aqui quando estou de calça aqui no sofá. Você já sabe quem é Abacuque. Pois é, Abacuque, nós cortamos a asinha dele, mas ela cresceu. E um belo dia, para sábado passado, ela no portão alçou o voo
e não voltou mais. Passou 5 dias fora. E eu já tinha dado ela por morta, por perdida, né? Afinal de contas, é um animal criado em cativeiro, né? Não sabe viver como um animal selvagem. E existem as pessoas também que podem pegar sem saber quem é o dono, né? Os gatos podem comer e tantas coisas. E nós demos por perdida. Mas as minhas filhas participando de um aniversário, souberam de alguém no meio da conversa que viu nas mídias sociais alguém que encontrou a calopsita. E quando ela viu a calopsita, a imagem era a nossa calopsita. Resumindo a história, ela está aqui nos meus pés. Voltou para casa depois de 5 dias. É o filho pródigo, né, que volta. É o Abacuque, o filho pródigo que volta e encontra o pai de braços abertos. Então Deus faz tantas coisas, irmãos. Já contei uma vez, de suprimento, né? De tantas coisas, sem você falar nada para ninguém, e no momento exato Deus chegar, estendendo a mão, e você sente que é Deus naquele momento, porque não tinha como acontecer daquele jeito que aconteceu, né? Se não fosse Deus agindo. Então nós temos que confiar em Deus. Confia em Deus. Eu tenho certeza que as coisas vão fluir melhor. Nesse tempo de pandemia, tome cuidado com a sua vida. Faça tudo o que pedem para fazer. Mas principalmente, confie em Deus. Amém? Estamos chegando ao fim, ao término de mais uma live. E espero que você tenha gostado, né? Você que está conosco no Instagram e você que também está conosco no Facebook, que Deus tenha falado do seu coração. E a palavra que resume tudo isso é confiança, dependência. Dependa de Deus. E eu tenho certeza que o Deus de ontem é o Deus de hoje e o Deus de eternamente. E Ele vai realizar prodígios na nossa vida, em nós e através de nós. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.